Não consegue, né? Você, Nelson. O burro esqueceu de novo. Idiota. Esse é muito idiota, não dá, cara. Eu juro que eu desisto, velho. Foi o melhor amiguinhos que eu fiz na vida. Acho que você consegue se superar, Eduardo. Puta, não, já foi. Bem-vindos à Taverna Gamer. O vlog gamer do Brasil. Brasil! Aqui é o Didio. Aqui é o Nelson. E aqui é o Cid. Começando mais um Taverna Gamer, um lugar onde videogames, conversa fiada e uma edição tosca se juntam para criar esse inutensílio. No programa de hoje, iremos analisar o Juggernaut dos jogos de lutas fotorrealistas dos 16 bits, Mortal Kombat! Mortal Kombat! Vamos lá, mais um programa então, Taverlidos, mas como sempre, o que vocês estão jogando? Quem vai primeiro? Eu, você? Você? O Narigudo. Qual dos narigudos? Bom, o Nelson parece que tá cagando, vai você. Enfim, amiguinhos, taverlindos, o que eu estou jogando essa semana, pra variar um pouco, continua no Splatoon 2 do Nintendo Switch. Agora eu sou level 18, mas eu comecei a fazer as partidas ranqueadas agora, muito legais, diga-se de passagem. Eu também joguei muito Hang-On do Master System, que é um jogaço que não tem fim, você fica num loop infinito, que você completa as 4 fases, você volta, só fica contando pontos, mas é um jogo muito nostálgico para mim. E por último eu joguei muito YouTube. Eu estava até comentando com o Nelson agora há pouco, porque eu estava assistindo um canal que eu gosto muito, que é o GameSack. E eu fiquei assistindo uns vídeos antigos, então eu considero isso como jogar YouTube. GameSack de fato é muito bom, cara. Recomendo para todos. E... assinem GameSack. Pode crer. Cara, eu preciso começar a assistir isso aí, né? Vocês falam tanto. Você não tem vergonha na cara. Mas... você não liga pro que a gente fala. Você não liga pra o que a gente fala, as indicações que a gente faz, e você também não liga pra jogar Nintendo Switch com a gente. Giovanni, eu não vim no mundo pra seguir indicações, eu vim pra dar indicações. Então dá, então. Então vai dar meia hora de indicação. Continuando, eu tava jogando, finalizei agora, né, o Bayonetta pro Xbox One, tava lá na minha lista já fazia um tempo, fechei porque anunciaram que ia sair o 3 pro Switch, então eu preciso correr atrás do prejuízo. E agora eu tô jogando Bayonetta 2 pro Switch, né, na ansiedade de ver o 3 assim que ele sair. E em paralelo... só um momento, Nelson, só um momento. É Bio o quê? Neta. Puxa. Ai, meu caralho. Posso continuar agora? Pode. Então, e pra finalizar, em paralelo eu tô jogando Path of Exile também pro computador. Ou Path of Exile. vulgo Poi. 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 É um jogo de computador e É é o um que jogo que o Diablo 3 deveria Exato. ter sido. Puta, que tristeza. Eu nem quero falar de Diablo 3. Alguém aqui está criticando os jogos da Nevasca? Isso. Diablo... É que Blizzard é Nevasca, né? Sim, eu sei, mas vou falar mal de Blizzard e de Diablo 3 pra sempre. Ah, não era você que era a vedete da Blizzard? Sim, eu sou, mas eles falham, até os deuses cometem falha. Posso continuar de novo? Os senhores estão muito exaltados. Desculpa. É que hoje o programa está polêmico. Ô louco, tchau. Mas de qualquer forma, é um jogo free to play no computador e acabou de sair uma season nova que gira em volta à caça de monstros. E é muito bacana, cara. É um jogo bastante extenso, bastante complexo. E quem tem aquela vontade de jogar um jogo tipo Diablo de vez em quando, eu acho que esse jogo mata a vontade de G. E Nine Parchments? Vocês jogaram? Eu baixei o demo do Switch, achei bem legal também. Esse estilão, tipo, né, Diablo style aí. Eu baixei o demo também, eu joguei com a patroa, joguei com um amigo também. É um jogo bem bacana, principalmente porque ele é difícil, né? E ele tem dano na própria equipe, né? Então, ele tem local só? Não, Não. online também. E o demo ele tem online? O demo não. Não. Ele tem, mas o mais bacana dele que eu gostei foram duas coisas. Trilha sonora que me lembrou muito Monkey Island, não sei porquê, mas o estilo das composições eram músicas bem
relaxantes. Eu não sei por que me dá esse feeling. E o fato também de ter Friendly Fire. Isso daí deve dar muita briga, né? Destruindo amizades. Tá sim, mas é muito divertido. Eu recomendo, a gente precisa jogar ele eventualmente. É menos o Du que nunca joga Switch com a gente. Ele nunca joga nada, né, pra falar a verdade. Inclusive, ele nem falou o que ele tá jogando, né? É verdade, Du. O que você está jogando, Du? Me chamaram? Bom, essa semana eu fui ao fundo do mar, no Abacaxi, na casa do Pop Esponja. E dei um pau nesse seu amigo aí, Nelson. Se chama Giovanni no Mortal Kombat. Olá. E foi basicamente isso. Eu sou Mono Hero no Mortal. Só sei jogar com o Snoke. E durante a semana, cara, eu acho que eu não joguei absolutamente nada. O que eu fiz foi ficar assistindo o campeonato de LoL do mundo inteiro, do YouTube. Viu, Nelson? O mais bacana é que o Smoke virou o supremo líder Snoke da First Order. Eu falei Snoke? Falou. Sério. Seria muito mais legal se fosse o Snoke ainda, mas Mas enfim, eu gostaria de falar que Mortal Kombat 10 é um jogo de luta de Zé Mané Cagão e que o jogo de luta de verdade é Street Fighter Killer Instinct. é só porque eu dei um pau em você. Também, mas enfim. E você, Com Giovanni? aqui os meus jogou o quê? protestos. Eu já falei, animal. Você só jogou só aquilo? Ah, eu Nem joguei lembra, só aquilo. Caralho, o cara nem lembra, né? Tipo... Nenhum de nós. Bom, taverlindos, vamos dar seguimento ao programa e para a estrela principal do programa, que é Mortal Kombat. Bom, gente, então fazendo uma breve introdução do jogo, o bacana do Mortal Kombat é que ele, diferentemente dos jogos de luta da época, ele apelava mais para uma violência gráfica, né? Ele não era um jogo tão feliz, entre aspas, como, por exemplo, Street Fighter, né? Ele tinha um background bem desenvolvido, né? Os criadores do jogo quiseram criar uma história bem grande por detrás. Praticamente uma mitologia toda foi criada para o jogo. Inclusive, nós podemos contar isso de forma pormenorizada agora no quadro Senta que lá vem a história. A história de Mortal Kombat foi muito alterada com o passar dos anos, tendo sofrido um reboot recentemente. Porém, neste programa iremos analisar a história desenvolvida para o primeiro jogo da saga Mortal Kombat. Inicialmente, havia um torneio Shaolin de artes marciais, no qual um grande lutador chamado Shang Tsung foi o primeiro vencedor. Embora todos admirassem Shang Tsung, ninguém sabia que ele era um guerreiro amaldiçoado e era obrigado a roubar as almas de seus adversários para manter-se sempre jovem e agradar seus mestres. Nesse primeiro jogo nada se sabia sobre o Shao Kahn. Por muitos torneios, Shang Tsung manteve-se como campeão invicto, até que em um torneio foi vencido por um monge Shaolin chamado Kung Lao, que poupou a vida de Shang Tsung. Por alguns anos, Kung Lao manteve-se como campeão, porém um dos 3 organizadores do Mortal Kombat morreu misteriosamente. Shang Tsung reapareceu com uma aparência totalmente diferente, pois havia envelhecido muito, e junto com ele veio a criatura Goro, um monstro enorme de 4 braços. Shang Tsung disse que não era mais necessário participar dos torneios e que Goro iria representá-lo. Por 9 torneios consecutivos, Goro foi o vencedor do Mortal Kombat. Mais uma vitória de Goro iria garantir a Shang Tsung o controle sobre o Reino da Terra. No Mortal Kombat 1, lançado em 92, não haviam essas informações, mas posteriormente foi explicado que no início haviam os deuses anciões, que criaram seus reinos, 6 reinos no total, sendo que o Reino da Terra era o mais visado pelos outros reinos malignos. Eram necessárias 10 vitórias consecutivas para que um reino tivesse autorização para interferir em outro reino. Assim, os lutadores dos reinos bons ou neutros lutavam para manter a paz e o equilíbrio, e os lutadores dos reinos malignos lutavam para conquistar os demais reinos. Assim, nesse Mortal Kombat, os lutadores devem impedir que Shang Tsung vença o 10º torneio consecutivo, salvando a Terra. Bom, gente, fechando a história do Mortal Kombat 1, porque a dos outros jogos depois teve um reboot e mudou muita coisa da mitologia, a violência gráfica do jogo ela era bem acentuada, tinha um clima mais pesado esse jogo, não era?
sangue, praticamente. Bastante sangue, foi algo que realmente assim marcou no Mortal Kombat. Ter a presença do sangue, que era algo que não tinha. E o principal, o Fatality, quando as lutas terminavam, que você tinha o Finish Him ou Finish Her, para você poder executar um Fatality e matar o seu adversário. O jogo foi lançado em outubro de 92, saiu primeiro para os arcades, né, que na época era algo bastante comum, os videogames estavam correndo atrás dos arcades e não o contrário, mas logo na sequência ele foi lançado para o Mega Drive, pro Super Nintendo, que não tinha sangue, Sega CD, Master System, e foi desenvolvido pela Midway e distribuído pela Acclaim. Eu gostaria só de fazer uma ressalva que no Super Nintendo não tinha sangue, mas tinha cuspe. Tinha Porque suor. parecia que tava tipo cuspindo ou suando, era muito bizarro aquilo que colocaram no Super Nintendo. Eram bonecos de areia. Os gráficos dos jogos eram bem realistas, né? Inclusive essa gusparada aí. O jogo era um jogo de luta, como foi dito antes, totalmente em 2D. E todos os lutadores eles tinham os mesmos golpes básicos, que era soco alto, soco baixo, gancho, que soco agachado, rasteira, chute alto, chute baixo. Se eu não me engano, vocês podem me ajudar, mas era basicamente como Street Fighter, certo? Errado. Tanto é que uma das coisas que eu me deixava muito puto no Mortal Kombat, porque eu sempre curti muito o jogo de luta. E obviamente eu conheci primeiro o Street Fighter. No Street Fighter, cada lutador tinha o seu golpe próprio. Então se você apertasse, sei lá, o Y com o E-Honda, o Y com o Blanca, o Ryu, a Chun-Li, eram golpes diferentes, com um range diferente, com uma animação diferente. O que não acontecia no Mortal Kombat, que todos os lutadores tinham... Então, mas assim, eu tô falando assim, em termos de animação, sim, mas era sempre soco. Não, mas... Não, se bem que no Street era soco forte, soco forte, soco fraco e soco médio, né? Não, mas o que eu quero dizer é o Também tinha seguinte, por isso. exemplo, o chute forte do Ryu era um chute giratório. O chute forte do Blanca era uma cambalhota pra trás, entendeu? Pra trás, não, sim. Então, A animação era totalmente diferente. a cambalhota pra trás do Blanca, ele poderia interceptar uma voadora. O que o chute giratório do Ryu também poderia fazer, mas não de uma forma não tão eficiente. Ele fazia, pra interceptar a voadora, era melhor você dar o gancho dele. Agora no Mortal Kombat, você sempre tinha os mesmos golpes, que era o soco alto, soco baixo, chute alto, chute baixo, rasteira giratória, chute giratório e gancho. Então, assim, era exatamente o mesmo range, o mesmo tipo de golpe pra todos. Então, o que diferenciava mesmo o personagem eram as magias. Eu achava que isso restringia o jogo. Mas isso deve ser ao fato de que o jogo era tudo feito motion capture, né? Motion capture, era animal. Isso. Bem arcaico pra época, mas ele era feito desse jeito e pode ser que, né, levando em conta a dificuldade que era capturar movimentos naquela época, eles acabaram restringindo os movimentos do jogo justamente para não ter que fazer várias... Não, e é legal ver na internet vezes, né? os vídeos dos caras pegando isso, você acha? É bem legal mesmo, né? Realmente inclusive foi... Acho que foi em 2014 ou 2013 que vazaram esses vídeos, né? Que realmente chegou a público e é bem legal ver que a captação era feita com atores mesmo, com roupa e tal. Era algo assim... Foi o grande diferencial. Quando eu vi Mortal Kombat a primeira vez, foi o que me chamou a atenção, que eu falava, velho, é gente que tá ali. Olha, o diferencial foi tão grande que o Street Fighter tentou até copiar, né? Então... Sim. Nossa, naquele Algo de jogo bom horrível. sim. É um jogo horrível que é do filme, né? Sim. Que é o próprio Van Damme, né? Que fez ali o Gaio, né? Isso. Bom, só pra acabar rapidinho aqui, então, como é que funcionava aí o jogo, né? Principalmente no single player. Você deveria enfrentar... A gente tinha que lutar contra todos os outros lutadores, né? E a gente tinha também 3 lutas de resistência, onde a gente tinha que enfrentar 2 ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, você matava um, aparecia outro na sequência. Então, os 2 não ficavam 3 personagens na tela. Após você matar o Goro, que eu acho que era o personagem mais famoso, né, do Mortal 1, que conquistou todo mundo, a gente enfrentava o Shang Tsung, que ele tinha a habilidade de se transformar em todos os outros jogadores. Que depois, no futuro, a gente podia, nos próximos jogos, inclusive jogar com ele tinha essa habilidade. No Mortal 1, a gente tinha 10 lutadores, eram 7 jogáveis. Um secreto, o Goro e o Shang Tsung, que também não podia ser jogado. O secreto era o Reptile, né? É isso que eu ia perguntar. Se vocês sabiam quem era o secreto, era o Reptile. Era muito louco.
Reptile. O Goro era legal porque era basicamente um cassino lutar contra o Goro, né? Você tinha muita sorte pra ganhar dele no fliperama. O fliperama era incrível, cara. O ladrão de ficha. Nossa, é foda. Ele era muito foda. Mas ele era um personagem animal, com os bração, os 4 braços dele, era muito. E até no filme, aquele filme horrível lá. Que não é tão horrível, vai pra época. Não é mas horrível o Goro não, hein, ficou cara. animal, cara. Não, esse filme, assim, Como ele é nojento hoje em dia. Ele é nojento hoje em dia. Ele foi o melhor dos mortais. Mas acho que ele foi a melhor adaptação de filme de luta de videogame até hoje. Mesmo ele sendo nojento. Sim, porque o Street Fighter foi uma piada, os outros filmes do Mortal foi ruim. Você assistiu o Tekken? Tekken é nojento. Tekken é nojento. Horrível. Não, o do Mortal, mas o do Mortal que eu mais gostei foi quando eles fizeram aquela minissérie que eles iam lançando um pouco antes da volta do Mortal, né? Que começou sendo uma série independente, né? Que não tinha muito a ver com o jogo, mas ficou animal, ficou a mais da hora. Não lembro dessa série, cara. Nossa, eu não lembro dessa série, cara. Eu acho que é Armageddon, não é? Alguma coisa assim. Né? Não é uma série, cara. Eu lembro só daquele... Não, foi oficial do jogo, inclusive, do jogo 8 ou 9. E a gente põe aí embaixo aí na pautinha do programa, explicando melhor, ou a gente põe no vídeo aí, mas foi pro lançamento do 8 ou do 9, cara. Foi oficial, deixa eu procurar aqui, que eu vou fazer barulho. Mortal Kombat Legacy. Isso, é esse mesmo. Foi oficial, animal. Foi a melhor adaptação que já fizeram, muito louco. Caramba, o Scorpion e o realmente vou Sub-Zero procurar. Tá animal. Procura e procurar. Assista. Mas uma coisa que eu achava muito animal, e até hoje eu acho animal, era no filme, o Goro, que era animatrônico, né? Eles fizeram todo, né, um bonecão mesmo, com vários servomotores dentro dele, era um ator que vestia roupa, me surpreendeu na época e até hoje eu olho e me dá uma impressão, assim, de algo que envelheceu bem esse efeito. E outros efeitos do filme envelheceram muito mal, como, por exemplo, o Reptile fica parecendo dolinho, é muito nojento, assim. Enfim. Esse filme é o que o Raiden é o Highlander, né? O Christopher Lambert. Não fica melhor do que isso. Exato, Highlander é o Raiden, cara. Mas o filme 1 foi divertido, eu gostei. Os outros, muito, muito ruins. Bom, falando um pouco sobre a trilha sonora, eu gosto muito da trilha sonora desse jogo. Inclusive, eu até tenho ela num pendrive que eu escuto no carro de vez em quando. Ela tem uma pegada bem sintetizada, eles usam sintetizadores, mas o legal é que esses sintetizadores eles pegam instrumentos da música oriental, aqueles instrumentos japoneses, chineses, então ele dá uma atmosfera diferente de outros jogos da época. No Street Fighter você tinha muito o uso de guitarras e também um elemento de regionalidades, né, de vários países. Se você olhasse a música do Dalsin, ele tinha uma pegada indiana. Se você pegasse a música do E-Honda, era uma pegada japonesa. A música do Vega era bem legal, que era uma música bem espanhola. Agora já no Mortal Kombat tinha uma atmosfera muito sombria, era um negócio dark e era só voltado para a estética de música oriental. Então o jogo ele tinha uma pegada mais sombria, as músicas eram tensas o tempo todo. A trilha sonora realmente era fantástica, cara. Gostava muito. As músicas desse jogo é muito bom. Eu acho que da série como um todo, né? Lógico, começou tudo lá no primeiro, obviamente. Já começou muito bom, mas isso é uma coisa que eu acho que eles conseguiram manter ao longo aí de toda a carreira do jogo, assim, todas as sequências. Só tem sempre o velho problema, né? Não tem uma música do Blind. Isso, como diz a tradição, né? Mas uma das coisas que eu pagava muito pau pra esses jogos dessa época, né? Principalmente no Mega Drive e Super Nintendo, é que tinham poucos jogos, aliás, vamos dizer que podiam até ter bastante, que tentavam colocar vozes nos jogos, né? E o Mortal Kombat sempre colocou bastante voz dos rounds, do Choose Your Might e coisas do tipo. E sempre colocou bem, né? Isso, e a qualidade era boa. Então assim, eu falava, como que essa fitinha aqui que tá encaixada aqui tá soltando esse som, cara? Isso aqui é alguma bruxaria, né? Porque até então, voz, se você lembrar, até você tava falando do Hang-On no Master System, se eu não me engano, não sei se é nele ou no jogo de Fórmula 1 do Master System, que eles tentam botar uma voz pra falar que é mais um chiado do que qualquer outra coisa. Deve ser em outro jogo, que no Hang-On não tem. Não tem então, mas tem um desses jogos de corrida do Master que eles tentam e realmente fica horrível. Mas é algo que até o PlayStation, né, na geração seguinte, não era tão comum ter com qualidade.
Pra mim Mas bacana. a versão do Super Nintendo, no quesito, na parte de som, pelo menos, era bem superior à do Mega Drive, porque ele falava, né, o nome do personagem lá, ele falava Scorpion Wins, né, e o do Mega Drive não falava, mas o do Mega Drive você podia colocar sangue, né, então acabava que uma equivalia a outra, né, mais ou menos. O primeiro contato que eu tive com Mortal Kombat foi no Master System, porque era o videogame que eu tinha na época, né, e era bem precário, mas, cara, pra mim, era o mais perto do arcade que eu ia conseguir chegar, né, e depois eu tive a oportunidade de jogar no Super Nintendo, e foi bem frustrante, porque, assim, é uma memória que eu tenho de pivete, né, de eu indo na máquina e jogando e falando, caralho, pai, você tá vendo? Tá cheio de sangue na tela, né, coisa do tipo. E aí eu cheguei em casa, aluguei a fita, né, ou pagava na locadora pra jogar e não tinha essa meleca, eu achava que era algum cheat que tinha que ligar pra ligar o sangue, mas não, né, a Nintendo que é chata, muito ficou desse a Nintendo tem esse histórico de ser family friendly e tipo, acabava cortando o nosso barato. Mas fazer o que, né? Era o que tinha. Pô, mas o filme tem. Eles queriam fazer um filme do Grande Dragão Branco, não foi? E acabou não dando certo por causa dos direitos autorais, não foi? Alguma coisa do tipo? Não, eles queriam fazer um jogo de luta inspirado no Grande Dragão Branco, mas o Van Damme ele não pôde fazer as captações pra fazer o personagem por causa de outros projetos. Eles falaram, velho, desencana de fazer o Grande Dragão Branco, vamos fazer um jogo de luta e vamos colocar um personagem parecido com o Van Damme. Cara, que triste, que pena, velho. Se o Mortal tivesse com o Van Damme, ia ser mais foda ainda. Eu não sei, né? Puta, não, eu sou muito fã do Grande Dragão Branco. Foi um dos filmes da minha infância, cara. O Grande Dragão Branco, eu acho que eu aluguei umas 9, 10 vezes, cara. Às vezes eu assisto depois de velho, eu baixo pra assistir, cara. É fantástico. O Grande Dragão Branco, ele pega um negócio muito legal que ele fala, tem o lutador da China, o lutador da África, o lutador do Japão. Tem brasileiro, cara. Tem um capoeirista, então era muito legal ver isso, né? Nossa, eu lembro que eu, o Dão e o Porco, cara, a gente assistia, todo dia quase nas férias, quando eles vão pra São João. A gente ficou viciado nesse filme do Frank Dukes. É bem legal, bem legal. Que dizem que a história é real, diga-se de passagem. Isso. Do Frank Dukes. Cara, muito foda. E se tivesse o Van Damme no jogo, pra mim o jogo ia ser mais foda. Muito foda. Inclusive o Ed Boon e o John Tobias, que são os principais idealizadores do jogo, eles queriam, né, que o Van Damme participasse do jogo, mas a ideia foi deixada de lado porque o Van Damme ele não pôde participar das sessões de captura de movimento, então eles abandonaram essa ideia e começaram a trabalhar em um novo conceito. Né, que assim nasceu o Mortal Kombat, mas ainda assim eles quiseram fazer uma homenagem e deixar um personagem parecido com o Van Damme, né, o Jean-Claude Van Damme, e colocaram o Johnny Cage, né, que inclusive tem um golpe igualzinho que o Frank Dukes usa no Grande Dragão. É isso que eu ia falar, eles queriam tanto o Van Damme que eles pegaram o golpe que ele dá lá na última luta do filme, que ele abre as pernas e dá um soco no saco do cara. Exatamente, que inclusive no filme não é na última luta, não. Não é na última luta. É contra o carecudo do Muay Thai lá que ficava chutando ele. Não era contra o japonês lá do Sumo, o gordão? Foi o gordão. Era o gordão, né? O do Muay Thai ele ficou chutando uma perna do outro até o cara não aguentar mais de dor. Aí o gordão do Sumo ele dá um soco no saco dele. Velho, eu gosto do Van Damme, cara. Quando ele foi chamado pra fazer o filme novo do Stallone, agora eu fiquei muito feliz. Você viu que saiu uma série dele, né? Agora. Do Van Damme? Em que ele é um ator falido de artes marciais. Eu acho que ele tá no Netflix. Tá me zoando. Ou seja, ele fazendo o papel dele, tipo o ator, né? Nossa, falido. Eu assistir isso aí, cara. Cara, eu tenho quase certeza que tem lá no Netflix. Nossa, eu vou procurar isso. Não tem como dar errado, cara. Ele tá sendo ele, cara. Vai ser o melhor, vai ganhar Oscar. Então. Vai ganhar alguma coisa, cara, porque ele é foda. Achei aqui, ó. Jean-Claude Van Damme faz paródia de si mesmo. Ninguém poderia fazer o que fiz. Gênio. Falando sobre uma outra curiosidade bastante relevante pra época, né, que gerou bastante polêmica, foi devido aos fatalities desse jogo, foi criada a ESRB, que é o comitê, né, que julga todos os jogos, né, e coloca um rating nele, ou seja, uma nota desse jogo nos Estados Unidos. Basicamente aquela letrinha no canto da caixinha do jogo que tem um T, um E ou um K, tracinho A. Isso daí foi criado justamente por causa do excesso de violência nos jogos, né? Se a gente parar pra pensar, o mundo dos videogames tinha acabado de sair de um escândalo que
que era o Doom, né? Teve todos aqueles problemas nos Estados Unidos e na sequência lança um outro jogo de luta com uma abrangência absurda, eu diria que até maior do que Doom pra época. Tava nos arcades, ou seja, a mamãe ia na pizzaria com o filhinho e tava lá o bendito do jogo. Então, graças a isso, os Estados Unidos criou essa bugiganga que afeta todo mundo, né? Porque cada país tem o seu hoje, né? E o Brasil, inclusive, tem também. E aquela etiqueta ridícula nas caixas dos jogos que toma metade da figura da capa. Mas, Nelson, você que é o nosso norte-americano nativo, o que significa a sigla ESRB? Significa Entertainment Software Rating Board. Viu que pronúncia bonita, Eduardo? Meu sonho. Eu diria mais que é o sonho do filho da mãe moderna. Bom, uma outra curiosidade, na verdade duas sobre personagens, né, que do mesmo jeito que o Johnny Cage ele foi inspirado no Jean-Claude Van Damme, né, o Liu Kang ele foi inspirado no Bruce Lee, né, que inclusive o Fei Long do Street Fighter também foi inspirado no Bruce Lee. E a Sonya Blade era um personagem que não existia no jogo. Foi literalmente assim, na parte final de produção do jogo, já estava quase fechando, que os produtores, eles olharam e falavam, olha, tem pouco cenário, criem mais cenários e também tem poucos personagens, coloca personagem a mais. E eles tiveram a ideia de colocar uma mulher, né, igual o Street Fighter, que tinha a Chun-Li, eles quiseram colocar uma mulher e acabaram colocando a Sonya Blade. Fizeram muito bem, porque ela é um puta personagem foda, tanto depois pra história, como no jogo mesmo. Eu adorava o fatality dela, que ela jogava um beijinho e o cara pegava fogo. Era fantástico. Sabia que o Eduardo também foi inspirado no Bruce Lee? Como assim? Faz os movimentos, né, com um gingado. Ah, é verdade, é verdade. Só de ver o físico dele, eu já lembro do Bruce Lee na mesma hora. Olha, tá aí uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar e vocês têm razão. Então, eu já tinha notado isso, entendeu? Mas eu não queria falar pra não encher seu ego. É que segundo o Du, ele se autodenomina o Arachnid. O Arachnid, já aprovei pra você em vários momentos que isso é verdade. Não, pior que é, cara. Eu já vi, cara, o Du se escapar de tomar um tombo na piscina, assim. Eu não sei o que ele fez, cara. Que ele pulou do piano no ar, cara. Assim, ele conseguiu não cair na piscina e cair do outro lado, cara. Nunca vi isso. Essa daí é uma experiência com artes marciais. E com alguns litros de cachaça na cabeça. Se bobear, você luta drinking box. Por isso que você Pode consegue ser. fazer isso. Pode crer. Uma outra coisa que eu achava bem legal, falando da Sonya ainda, eu achava muito louco aquele golpe que ela dava, que ela colocava as duas pernas em volta da cabeça do cara É isso, né? Fizeram no filme, cara. Muito louco. É, eu achava bem legal. Ela, no filme, se eu não me engano, ela bota o Kano pra dormir, não é? É, exatamente, ela luta contra o muito Kano, da hora. mas acho que ela mata o Kano, eu acho. Ela mata. Então, foi pra dormir, eternamente. A primeira memória que eu tenho mesmo do Mortal Kombat foi essa mesmo, indo no Perama e vendo alguém dando fatality do Kano e ele tira no coração da pessoa enquanto ele batia ainda. Nossa. Isso foi bastante chocante, eu falei, meu Deus. Pra mim, a primeira coisa que eu tive com Mortal Kombat foi no Flipper também. A primeira luta eu tô na ponte. Eu morro, o cara me despedaça da ponte, cara. Eu achei animal aquilo. Era o único no fliperama era muito mais violento. Era muito mais violento, porque no fliperama tinha um monte de cabeça embaixo, um monte de pedaço de corpo. Que inclusive as cabeças e os pedaços de corpo eram também fotos da galera da produção também, né? Sim. E o engraçado é que quando você caía da ponte, voavam muito mais partes do que você de fato tinha, né? Tipo 4 braços, 2 cabeças. Era bem. Uma coisa interessante dessa parte da captura de movimentos, né, como todos eram atores, né, com roupas e eles faziam uma filmagem, literalmente, né, obviamente o Goro e o Shang Tsung, não sei por que o Shang Tsung eles fizeram essa opção, mas o Goro, por ele ter 4 braços e ser muito maior, eles eram bonecos, né, que foram todos... os dois, o Shang Tsung e o Goro, foram animados em stop motion, né? Que era a mesma técnica que aparecia naqueles filmes mais antigos, tipo Jazão e os Argonautas, os 12 Trabalhos de Hércules, enfim, Simba, que inclusive tem um cara dos efeitos especiais, assim, lenda, tipo, fodástico, que é o Ray Harryhausen. Ele é muito foda, esse cara. Esse cara é foda
pra caralho. E até É hoje, muito bom, segundo, acho que o Ed Boon, se não me engano, ele tem até hoje em casa guardado os bonecos que foram utilizados pra fazer stop motion. Eu não sei por que quiseram fazer o Shang Tsung em stop motion, era só pra catar um cara e pôr uma barba de velho, tipo o Pai Mei, né, do Kill Bill, sei lá. É porque também eu acho que eles não imaginaram que o Shang Tsung ia virar personagem pros próximos, né? Pode crer, pode crer. Provavelmente por isso, mas seria melhor. Mas é bacana que essa técnica do stop motion foi utilizada também, assim, em todos os subchefes, né? Pelo menos até o Mortal Kombat 3, que no Mortal 2 o Quintaro, né? Também era stop motion. Também era stop motion. E depois o Motaro, né? Que era o Motaro era o que eu mais, assim, fiquei impressionado. Eu achava muito louco. O Mortal Kombat 3, ele usou tudo o que os caras aprenderam nos dois primeiros, né? Sim, com certeza. Pra mim, melhor franquia de luta que tem. Não, pra mim ainda não. Mortal Kombat tá atrás de Street Fighter, com certeza. Eu diria que Street Fighter e depois os The King of Fighters da vida aí, e depois Mortal. Eu não gosto de jogo tomado por Samurai Showdown. Não, os jogos da SNK, a SNK toda, assim, quase que, exclusiva, né, de jogo de luta, né? Os caras faziam muito jogo de luta. Pra mim o Mortal sempre foi o melhor. Eu não gosto de jogo de luta, vocês sabem disso. O único que eu gosto, assim, que é de luta, claro, assim, que eu gosto de jogar é Mortal. Tirando ele, eu não curto. Joguei muito Street Fighter, que era moda na época, mas esses outros que vocês tudo adoram ainda, King of Fighters, Killer Instinct, eu nunca gostei, cara. Joguei muito. Cara, só não joguei mais King of Fighters porque eu nunca tive Neo Geo. E algum dia eu vou ter ainda até hoje. Então, o que eu jogava era Flipper, né? Mas, enfim. Que na Taverna Gamer não importa se você é tendencioso ou não. O que importa é ser feliz. É isso aí, a felicidade em primeiro lugar. Taverlindos. Mesmo que mesmo que achando que Mortal Kombat é o melhor jogo de luta, fazer o quê, né? Um jogo de luta que surgiu depois do Mortal Kombat, porque começou a pipocar essa moda de jogo fotorrealista, né, usando atores e tudo mais. Teve no Atari Jaguar um jogo nojento que se chamava Kazumi Ninja, que era péssimo, que eu lembro até hoje que tem um lutador que é escocês, que ele usava kilt e pra ele soltar magia ele levantava o kilt e saía uma bola de fogo do saco do cara, muito idiota. Era bem tosco mesmo. Nossa, eu preciso ver isso, cara. E tinha um outro também, cara, que eu sempre quando eu ia numa loja de informática lá em Santos, né, na época, não era pivete, ele tava rolando nos computadores dessa loja. Eu tô tentando me lembrar o nome agora aqui. Eu sei que jogo que também é um jogo de PC que também é com ator. É nojento, cara. Eu lembro que eu vi a caixa numa loja também de computador, cara. Eu lembro que eu na época olhava na caixa, a foto já era feia já. Eu lembro que a caixa do jogo já era bastante apelativa, né? Ela mostrava bastante pedaço de gente falando que o jogo era o pior jogo de todos os tempos com relação à violência, não sei o que lá. E eu, Nelson, sei lá de quantos anos, né, pequenininho, achava que aquilo lá ia ser o melhor jogo do mundo, e se eu tivesse aquilo lá eu ia ser um cara muito descolado porque eu era violento. Cara, essa é a prova derradeira de que, assim, Mortal Kombat, ele usou o elemento violência, né, os fatalities, o sangue, pra se destacar, pra chamar a atenção. Mas é a maior prova de que não adianta nada você chamar a atenção pra você sem ter qualidade de gameplay. Ou seja, se o Mortal Kombat fosse um jogo ruim, que tivesse um gameplay travado, que fosse chato, a violência não ia servir de nada. Ia chamar atenção jogo... pra nada, né? Exato. É um jogo que você entra pelo sangue, mas fica pela jogabilidade, né? Exatamente. Bando de clone aí. Porque assim, isso serve de exemplo para muitos outros jogos, né? Que geralmente eles usam alguma coisa, algum elemento, sei lá, seja um VR da vida, alguma coisa diferente, mas para chamar atenção. Mas na hora que a pessoa vai jogar, se não tiver consistência, se não mantiver essa qualidade, não adianta nada você ter esse elemento que foi o trigger, né, o gatilho para chamar atenção. E sem contar que era uma época em que jogos de luta estavam em alta, né? Metade dos jogos de fliperama eram de luta, então não era qualquer coisa que chamava atenção, né? O pessoal tentava mesmo fazer algo para ganhar algum dinheiro em cima da fama dos outros. E o Ed Boon adora vir pro Brasil. Toda BGF ele tá aqui. Mas quem não gosta, né, dos brasileiros nerds?
Diria que o metal só tá vivo por causa dos brasileiros também. Será? Mas será que o heavy metal não é fodástico na Alemanha também? Os países. Não, mas pergunta lá pro Bruce lá. Pergunta pro Bruce onde é que ele gosta de vir. Gosta de vir pro Brasil. Verdade, aqui no Brasil nós respeitamos o metal. No jogo do Mortal Kombat 1, ele tinha um minigame dentro dele que era aquele Test Your Might, que você ficava na frente de uma pilha de madeira inicialmente, né? E você tinha que debulhar o botão. Você tinha que debulhar os botões do Super Nintendo, era o A e o B, né? Até você subir uma barra. Foi inspirado numa cena do Grande Dragão Branco. Novamente, cara. O cara queria muito fazer um jogo pro filme, né, velho? Não, total. E isso só tem no Mortal Kombat 1, né? E conforme você vai evoluindo no jogo, primeiro é uma pilha de madeira, depois vai uma pilha de pedra. Eu sei que eu acho que a última é uma, sei lá, uma pedra de diamante, de safira, não me lembro do que era. Mas, enfim, só teve nesse jogo. E eu lembro do dragão branco, da cena que o Van Damme ele consegue estourar lá aliás, ele estoura só o último tijolo, sem estourar nenhum outro. E daí o Chong-Li, que é o inimigo, ele vira pra ele e fala: mais tijolo, não revida. Muito bom. Mas tijolo não revida. É fantástico. Um dos traumas que eu tenho do Mortal Kombat, inclusive esse minigame, né? Porque até onde eu me lembro, os minigames entravam sem nem mais nem menos, né? E você tinha que estar pronto pra spamar os botões, assim, de uma hora pra outra. E reflexo não é algo que eu sou bom. Eu sempre perdi nessa porcaria. Juro pra você. Eu só conseguia. Eu não teria percebido. Olha só. Eu só conseguia estourar a madeira e a pedra. Depois disso, era impossível. Não dava conta. Tinha que ser muito rápido. Eu tinha um controle turbo pra esses. Eu ia falar, eu não sei, porque provavelmente eu devia apelar pro turbo. Não, isso que eu ainda usava camiseta, né? Punha a camiseta por cima do controle. Mesmo assim não dava. Quando o jogo fica sério é quando você coloca a camiseta em cima. Aí o bagulho ficou louco. E vira o boné pra trás. Exatamente. Porque quando eu viro esse boné pra trás, eu viro uma máquina. Pegar assim meu boné e virar pra trás. É como se houvesse um botão que se ligasse. Cara, esse filme é muito bom, né, cara? Falcão e Filho. Falcão é muito bom. Bem, amiguinhos, chegamos então no fim de mais um programa. Gostou? Comente. Não gostou? Também comente. Giovanni, como fazemos para curtir esse canal maravilhoso e seguir este canal maravilhoso nas redes sociais? Vamos lá, Taverlindos! Primeiramente, vocês devem clicar no like ali embaixo, dar um joinha no vídeo, porque isso ajuda muito o canal. Mas vocês só devem fazer isso se vocês curtirem o vídeo, hein? E depois você vai se inscrever na nossa fanpage do Facebook e também você vai seguir a gente no Instagram, ok? E agora a sessão do beijo. Quem vai mandar o beijo hoje? Eu! Vai, Du, manda um beijo hoje. Eu queria mandar um beijo pra Palmirinha. Pra Palmirinha? E pra aquele fantoche que fica do lado dela, você não manda, não? Eu esqueci o nome dele, é o Guinho. Vai pro Guinho também, deve ser isso. Pro Louro José também, pronto. Bom, gente, então vamos fechar o vídeo. Muito obrigado pela atenção e fim do vídeo! Puta, posso abrir a porta agora? Caralho, tá calor. Tá calor pra caralho aqui.